Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus continue a nos envolver, hoje, agora e sempre. Depois dessa preparação do ambiente, nós nos sentimos um pouco mais reconfortados, nesse ambiente de paz, de harmonia, de entendimento. A casa espírita, ela está sempre aberta para que todos nós que venhamos buscar adentrar a casa, nós já sentimos, quando entramos, que aqui realmente reina um clima de paz, de harmonia, de entendimento. E nesses momentos, com essa preparação, eu peço a todos que continuem de uma maneira serena, buscando sempre a figura do Mestre, que é o nosso companheiro, é o nosso amigo, inseparável. Ele, a todos os instantes, está ao nosso lado, e nós devemos sempre recorrermos a Ele, conversarmos com Ele, através da prece, através do bom pensamento e, principalmente, através de boas obras, de boas atitudes, atitudes serenas, equilibradas. Como a Fernanda falou, começa dentro de casa, dentro do nosso lar, porque ali é que começa o cadinho, é ali que estão os maiores espinhos nossos, as arestas a serem amparadas. Então, depois dessa preparação da Fernanda, que tem muito a ver com essa lição de hoje, dando a continuidade ao nosso estudo do Evangelho, hoje nós vamos falar um pouco sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. É uma questão que trata diretamente a questão material, a questão econômico-financeira. Mamon nós temos que entender não como demônio, e sim a questão da materialidade, a questão principalmente do dinheiro. E Jesus sempre procurou mostrar que as nossas atitudes deveriam ser voltadas muito mais a nível de um equilíbrio espiritual. Então, nesse capítulo 16, ele vai tratar sobre a salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus na casa de Zaqueu, parábola do mal rico, a parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria, desigualdade das riquezas. E depois, nas instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade, emprego da riqueza e o desprendimento dos bens terrenos e a transmissão da riqueza. Esse capítulo é longo e nós não daríamos tempo para comentar tudo ao mesmo tempo. E eu acabei, até por conta disso, escolhendo assim, a forma de dizer, uma coisa que parece que nos toca muito é com relação à parábola dos talentos. Nós vamos conversar um pouco sobre essa parábola do talento, porque essa parábola, todas as religiões comentam sobre ela, falam dessa parábola, porém, cada uma procura trazer e interpretá-la segundo o seu entendimento. E o nosso entendimento, o entendimento espírita, é a questão espiritual, é a questão que Jesus, a todo instante, nos mostrou. Ele sempre se preocupou em dar o melhor, mostrando para nós que a verdadeira vida era a vida espiritual. Então nós vamos ver um pouco sobre a parábola dos talentos,
Depois, se sobrar tempo, também separei um pouco da verdadeira propriedade. É uma coisa que todos nós achamos que temos, mas na realidade é meio difícil. Essa parábola dos talentos, ela está dentro do sermão profético. Essa parábola, ela foi dita por Jesus pouco tempo antes da sua morte. E ela também, por estar no sermão profético, está logo depois da parábola das 10 virgens. E isso, até um dos motivos a qual eu achei melhor nós falarmos um pouco, porque ela tem muito a ver com o momento atual que nós estamos atravessando. Ou seja, nós estamos, de uma certa maneira, já adentramos, mas estamos caminhando a passos largos para um mundo de regeneração. Estamos saindo de provas e expiações, estamos entrando na regeneração. E essa parábola, na realidade, ela vem para abrir os nossos olhos para nós não sermos pegos de surpresa. Porque tem acontecido muitas coisas que, se nós formos analisar, dá para ver perfeitamente e se encaixar aqui nessa parábola. Então, a parábola diz o seguinte: o Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhes entregou os seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, a cada um segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. Então o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou outros 5 outros. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo outros tantos, mais 2. Mas o que apenas recebera 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passando longo tempo, o amo daqueles servidores voltou e os chamou às contas. Veio que recebera 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão, além desses, mais 5 que ganhei. Respondeu-lhe o amo: servidor bom e fiel, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. O que recebera 2 talentos, apresentou-se a seu turno e lhe disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses 2, outros que ganhei. O amo lhe respondeu: bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiar-te-ei muitas outras. Compartilha da alegria do teu senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse: Senhor, sei que és severo, que ceifas onde não semeastes, e colhes de onde nada puseste. Por isso, como te temia, escondi o teu talento na terra, aqui o tens, restitua o que te pertence. O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e que colho onde nada pus, devias pôr meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Tire-lhe, pois, o talento que está com ele e dê ao que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem,
dê-lhe ao mesmo o que pareça ter, e seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Está em Mateus, capítulo 25, 14 a 30. Esta mesma passagem, essa mesma parábola, nós vamos encontrar em Lucas. Só que em Lucas, ele se refere não a talentos, e sim a minas. Em Lucas, ele não entrega para 3 as minas, ele entrega a 10 servidores. Mas como Allan Kardec citou essa nesse momento, no Evangelho, eu preferi seguir a de Mateus, como está aqui. Bom, parábolas, todos nós sabemos que é uma historinha que tem um fim didático que vai mostrar uma situação. Só que, porém, as parábolas ditas por Jesus, ela tem toda uma configuração, ela tem toda uma substância, uma capacidade de atravessar eras, desde do início da época de Jesus Cristo até hoje. São essas as mesmas palavras, só que elas foram feitas de tal forma que, de acordo com a nossa evolução, nós vamos interpretando de maneira diferente. Jesus, então, ele fez as parábolas de tal maneira que elas permaneceram de uma forma original até hoje. Ela não dá condição das pessoas manipularem ela, pode manipular no entendimento, na interpretação, mas nas palavras elas são fiéis a todo esse tempo. E isso Jesus conseguiu fazer. Nós ainda, se Deus quiser, em outras encarnações que nós teremos, ainda ouviremos essa parábola e vamos entendê-la de maneira diferente. No tocante à questão econômico-financeiro aqui do talento, Jesus, em todas as parábolas, se nós formos dar uma analisada, ele sempre coloca algo de material. Aqui ele colocou o dinheiro, o talento, mas ele foca principalmente a questão espiritual. Porque toda a vida de Jesus, quando esteve encarnado junto a nós, ele se preocupou em mostrar o reino de Deus. A verdadeira vida é a do reino de Deus. Então, para que ele pudesse mostrar para aquele povo, há 2000 anos atrás, ele tinha que mostrar, com uma história dessa, mostrando algo de material, mas também deixava um fundo espiritual para que cada um pudesse interpretar e entender segundo o seu adiantamento espiritual. Mas nessas passagens dele, ele deixa muito claro essa questão espiritual. Os talentos, nós podemos dizer que, assim, dizer que são a parte econômica. Nós podemos dizer, por exemplo, para nós espíritas, e é o ponto que eu vou tentar me centralizar, na questão espiritual, na questão dos dons espirituais que nos são dados. As oportunidades de trabalho que nós temos, os talentos que nós ganhamos, para que possamos chegar na casa espírita e colocar esses talentos em ação. Nós todos que aqui estamos colocando o nosso talento em ação, porque deixamos o comodismo de estar numa TV ou em qualquer outro lugar para deslocarmos até a casa espírita e vir ouvir o Zé Francisco falar. Coisa de louco. Mas, enfim, esses talentos estão sendo colocados à prova. É essa a parte que nós devemos ver. Ela também se dá a questão material, é claro,
Por exemplo, todos nós, quando amanhecemos, recebemos em nossas mãos 24 talentos, que são as 24 horas do dia. Ele deixa para a nossa escolha de que maneira nós vamos colocar no banco da vida esses talentos. Mas sabedores que somos, que tudo que nos foi dado hoje, amanhã nós vamos ter que prestar conta. A vida, e principalmente na questão espírita, nós sabemos que todos nós somos filhos e somos frutos do amor. Nós temos em nosso DNA o amor. Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e inteligência, colocou a sementinha da nossa evolução e do amor dentro de nós. E nós recebemos, a cada vez que reencarnamos, recebemos os talentos de acordo com a nossa necessidade, de acordo com os nossos compromissos. Porque nós sabemos que todos nós que aqui estamos, já falando para espíritas, já vivemos em outras vidas, já tivemos outros compromissos. Muitos deles nós deixamos a desejar. Então Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá a oportunidade de uma reencarnação. Vamos lá. Você aproveita, você lesou a lei natural, vai lá, Zé Francisco, vai trabalhar na casa da sopa, vai servir sopa lá para os bêbados, como o pessoal diz, vai lá lavar o banheirinho que os caras usaram. Então, esses são os talentos que nós temos que utilizar, e cada um. A dona de casa, uma mulher, por exemplo, como vai casar com fulano de tal, você vai ver quanto que é bom. Vai ter que aguentar ele. Ou vice-versa também. Apesar de que nós, no movimento espírita, sempre vemos que nada acontece ao acaso. Todas as uniões, todos os encontros são frutos da bondade de Deus. Ninguém está ao acaso em local nenhum. E nenhuma união acontece ao acaso. Apesar de termos esses compromissos dos talentos na formação da nossa família. Porque os filhos, os frutos que nós recebemos dessa união, são talentos. Será que nós vamos enterrá-los? Será que nós não vamos encaminhar esses espíritos para que eles sejam melhores espiritualmente falando? Que muitos pais se preocupam com a questão econômico-financeira do filho, a posição social que o filho vai ter. E nós vimos a Fernanda, como disse, quando chegar lá levando a bagagem, não adianta levar muitos títulos, muitas coisas, bens materiais. Eu sempre digo lá, na hora de fazer o evangelho para a sopa, na vida nós temos duas certezas. A primeira é que todos nós vamos morrer. E a segunda é que na morte nós não vamos levar nada do que temos. Só levamos o que somos. Então não tem jeito, nós vamos ter que continuar a nossa caminhada. Então nessa questão de seguirmos aí com os talentos, nós depende somente de nós darmos a sequência nessa caminhada e na vida, mostrando e colocando em ação aquilo que nós recebemos. Afinal de contas, nos é dado, durante a vida toda nossa, esses talentos para que nós possamos aplicá-los em nosso dia a dia. Não adianta nós querermos escondermos o nosso talento, enterrarmos o nosso talento. Nós temos que colocá-lo em evidência e procurar fazer com que eles se multipliquem,
se multipliquem na forma de boas ações, de bons atos, de boas maneiras. Eu não estou dizendo aqui que nós não devemos nos preocuparmos com a questão econômica, social, financeira. Claro que temos, mas temos o suficiente para que nós possamos ter uma vida agradável, uma vida sensata. E buscando essa questão da parábola dos talentos, eu vi até em algumas citações, isso aqui, por exemplo, da pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal, ou seja, que ele guarde o talentozinho dele e não faça nada de mal, eu vou pegar meu talento aqui e vou ficar quietinho. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, todas as vezes que nós enterrarmos os nossos talentos, eu não faço bem nem o mal, não quero, vou ficar na minha, sossegadinho aqui, levando minha vidinha. Não, isso está errado. Nós temos que fazer o bem, nós temos que colocar o nosso talento em ação para que ele seja dar frutos. Porque toda vez que, como disse aqui, se nós não colocarmos o nosso talento em ação, e todo o mal que resultar dessa inação nossa, nós vamos ter que responder por esse ato. Aí também na 804, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a sua execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, falou outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, todos os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para dar o exemplo. Eu coloquei essa pergunta porque eu não sei se vocês se lembram, quando nós voltarmos na parábola, nós vamos ver que ele deu 5 a um dos servos, 2 a outro e 1 a outro. Essa questão, e ele diz que deu segundo a sua capacidade. Então, cada um de nós temos uma história, temos um aprendizado, temos algumas vidas, um diferente do outro. Talvez eu possa ter recebido 1, Vanderlei 2, a Fernanda 5. Mas de acordo com a nossa capacidade, eu posso estar com 2 encarnações, ele com 3 e ela com 5. Então é dado a cada um conforme a sua capacidade. Chico Xavier, por exemplo, ele veio com uma capacidade terrível e, segundo o programa dele com Emmanuel, era para publicar 40 livros. Ele acabou publicando mais de 400 livros. Então, ele multiplicou o talento dele de uma forma tão natural. Então, nós temos que ver que isso aí
existe essa diferença e a providência ela respeita. Tem algumas religiões, e hoje até nós vemos até alguns partidos políticos querem fazer a igualdade das riquezas, querem colocar tudo no mesmo nível, e isso não dá certo, porque cada um tem um entendimento, cada um tem um compromisso diferente. Então nós não podemos igualar. Já tem resposta no livro dos Espíritos, por que não é dividido igualmente toda a fortuna? Porque tem alguns que sabem administrar e outras não. Por isso que existe, que nós dizemos no dia a dia, tem um general para vários soldados. Então não adianta nós brigarmos pela igualdade, pela equiparação dos bens materiais, porque esses bens materiais, esse entendimento, vem de acordo com a nossa capacidade, com a nossa necessidade e com o nosso compromisso. Então, cada um tem uma capacidade, tem um compromisso, tem uma diversidade diferente. Porém, todos nós temos no nosso DNA o amor. Nós temos no nosso DNA aquele impulso para desenvolvermos, para chegarmos a espíritos puros. Só que, como tem professores sabem, que alguns são mais inteligentes e pegam a matéria com mais facilidade e desenvolvem com mais destreza, enquanto outros ficam para trás. E aqueles que são malandros vão repetir de ano. Então, essa capacidade que nós temos, ela é dessa maneira. Então, nós, quando a gente ouve ver falar dessa igualdade, dividir as fortunas, está contra os princípios da lei de Deus. Então, nós temos que prestar atenção e ver nessa questão segundo a capacidade de cada um. E outra, aquele que falhou, segundo o entendimento aqui, foi o que tinha menos, e não o que tinha mais. E Jesus recebeu a todos de uma maneira igual. Ele não discordou, falou, você vai para... Ele disse que tira daquele e dá para o outro. Por quê? Deus não tira nada de ninguém. Eu próprio, se eu não der conta do meu talento, eu tenho que passar para a Fernanda. O meu talento não pode ficar enterrado. A espiritualidade não permite essa ociosidade de talento. Essa ociosidade do bem que tem que ser feito, ficar enterrada. Passa para a Fernanda. Eu mesmo sou obrigado a passar. Não é Deus que vai tirar como vingativo, dá para um ou dá para outro. Não, senhor. Nós mesmos é que entregamos os nossos talentos quando não temos condição. Isso é uma maneira simples, nós temos aí no dia a dia. Você coloca uma pessoa para fazer determinado tipo de serviço e você imagina que ela vai dar conta. De repente não é aquilo, ela não se encaixa, não se enquadra. Não que ela é desmerecedora daquilo, não. Ela tem outra capacidade, você coloca outro no lugar. É isso que acontece com os nossos talentos. E muitas pessoas falam, nossa, mas Deus é vingativo, né? Tirar-se-lhe-á daquele que tem 1 e dá àqueles que tem 5 e tem 10. Não, as pessoas por si vão fazer e entregar. Então é dessa maneira que nós vemos aí essa questão. E Emmanuel também, eu gosto muito de procurar os pensamentos de Emmanuel, e Emmanuel nos diz uma coisa sobre os talentos. Emmanuel nos traz duas importantes representações dos talentos divinos: tempo e oportunidade. O que nós estamos fazendo com o nosso talento, com o nosso tempo, com as oportunidades que nós temos de vir para a casa espírita, para ir trabalhar em prol do próximo? Assim, segundo ele, ninguém vive deserdado da riqueza, das horas e das oportunidades para se consagrar ao bem. Por meio desses talentos, podemos colher e sedimentar ensinamentos nobres, cultivar a fraternidade, oferecer consolo ao irmão necessitado, semear preces, sorriso, afeto e um pensamento de auxílio a um espírito necessitado, ou mesmo de um pensamento nobre ao círculo da maledicência. Enfim, por meio do exercício da multiplicação dos talentos, podemos construir os alicerces indispensáveis à paz da própria existência. Essa multiplicação é favorecida por duas leis divinas: convivência em sociedade e trabalho.
Portanto, ciente dos recursos a nós concedidos, torna-se imprescindível colocarmos nossas mãos à disposição da obra divina. Trabalho, nós vamos ver que a doutrina espírita sempre coloca, é como uma lei natural, a lei do trabalho. Nós temos que colocarmos o nosso trabalho à disposição, nós temos que ver algo, temos que executar algo, temos que estar prontos para fazermos o trabalho. E ninguém está pedindo, depois nós vamos ver aqui na frente, ou nessa mensagem mesmo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu não sei aonde ir. A nossa casa oferece muitos lugares, oportunidades de trabalho. A nossa casa oferece estudos. A nossa casa tem aí uma necessidade muito grande de trabalhadores em todas as áreas. Eu, por exemplo, como disse, e vejo o meu irmão Tuco, trabalhamos na Casa da Sopa, o quanto falta de pessoas lá. A dificuldade que tem. Nós sentimos isso, né, da dificuldade. Acho que a pilha aqui acabou. Mas, agora voltou. Acho que não, então foi. Então nós temos a necessidade de fazermos, estou vendo a nossa irmã Silene também, que trabalha, se dedica ao Mercatudo. Então tem todas as pessoas, nossa irmã que trabalha aí no centro, aqui na frente, então vários trabalhadores que aqui estão. Por isso os trabalhadores, de maneira geral, colocam esses talentos para se multiplicarem. E nós temos que fazer isso aí, para que possamos ter uma boa situação quando passarmos para o lado de lá. Não sabemos o momento que vai ser, como vai ser, mas depende só de nós, de como nós estamos vivendo, de que maneira nós estamos encarando, de que maneira eu estou levando a minha família. Eu estou sendo fiel, eu estou sendo leal, eu estou cumprindo com os compromissos. Fica aí o talento de cada um para se ver e ver aí. E lembrem-se, meus irmãos espíritas, a nós será muito cobrado, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Isso não é uma questão de punição, não. Não é Deus que vai cobrar. Nós próprios, quando desencarnarmos, é que vamos sentirmos isso aí. Porque nós vamos levar em nossas consciências tudo aquilo que fizemos, o que deixamos de fazer, as oportunidades que fizemos. Eu estava vendo também um outro pedaço, do Chico, Contos Desce da Outra Vida, do irmão X. É uma questão de posição. Há longo tempo, compareceram no tribunal divino 2 homens recém-chegados da terra. Aí eu lembrei na sua historinha. Um trazia o sinal da muleta que se apoiara. Outro mostrava as marcas da coroa que havia adornado a cabeça. Era um rei. Fariam prova da humildade para voltarem ao mundo ou seguirem no além. Postos um a um na balança, o primeiro acusou enorme peso. Era ainda presa fácil de lutas inferiores, parecendo o balão cativo. O segundo, no entretanto, revelava grande leveza. Podia viajar em demanda dos sinos. Inconformado com tudo, disse o primeiro, que era o aleijado lá. Onde a justiça divina? Fui mendigo, paupérrimo, enquanto ele, e indicando o outro, enquanto ele era rei. Passei fome, ao passo que muita vez ouvi no banquete lauto. Esmolava na rua, avistando-o na carruagem. Quando seguia no triunfo, vivia entre os últimos, ao passo que ele sempre aparecia
como o primeiro entre os primeiros. O outro baixou a cabeça, humilhado em silêncio, mas o amigo sereno, que representava o Senhor, falou persuasivo. Viste-o na mesa farta, mas não lhe percebeste os sacrifícios ao comer por obrigação. Notaste-o de carro, entretanto, não observaste o coração agoniado de dor ante os problemas dos súditos a que devia assistência. Fitaste-o, olhaste, sob dourado manto, nos dias de júbilo popular. Todavia não lhe contemplastes as chagas de sofrimento moral diante das questões insolúveis. Conheceste-o entre os maiores da terra, entretanto sabes quantos punhais de hipocrisia e de ingratidão trazia cravados no peito, embora fosse obrigado a sorrir. Além disso, na posição de soberano, podia ferir e não feriu, humilhar e não humilhou a ninguém, prejudicar e não prejudicou, desertar e não desertou. Na situação de mendigo, não foste lançado a semelhantes problemas da tentação. Ou seja, a riqueza tem mais tentação. Diante do companheiro triste, o ex-monarca recebeu passaporte para a ascensão sublime. Sozinho e em lágrimas, perguntou então o ex-mendigo: e agora? O ministro angélico abraçou-o, sensibilizado, e informou: agora renascerás na terra e será também rei. Então aquele mendigo que estava reclamando que não tinha nada, que ele só sofria, e o outro era rei, tinha uma casa bonita para morar, enquanto ele morava na rua. Mas aquele que tinha casa bonita, ele não ficava bem na casa, e muito pouco ele ficava ali, porque ele saía para ver na condição que estavam os súditos. Quando ele estava se alimentando, ele muitas vezes comia obrigado para manter-se o corpo, mas ele saía e ficava preocupado com seus súditos que estavam passando por necessidades. Ele tinha tudo aquilo, mas ele não, como podemos até dizer, ele não era feliz, porque ele pensava muito mais nos súditos do que nele próprio. Então o mendigo não conseguia ver isso pela baixeza espiritual. Aí depois o mendigo, quando falou isso, eu falei: e agora, o que é? O Senhor disse: agora você vai nascer rei, para ver como que é a coisa, entendeu? Então isso é conosco. Muitas vezes nós ficamos guardando o nosso talento e vendo como o nosso vizinho está usando o talento dele, de que maneira está fazendo. Parece que tudo para ele dá certo e para nós nada dá certo. Mas nós não. As pessoas nos veem sorrindo, falando, fazendo, e não veem as nossas dificuldades, não veem as nossas dores. Então, essa questão de talento que nós temos que colocá-los em prática, porque a alegria de vida, a alegria no viver, essa expansão, essa cordialidade, esse amor, esse carinho, isso tudo faz parte dessa nossa caminhada evolutiva. Então, esses talentos nós também temos que colocar em prática. Eu coloquei aqui, porque uma vez até eu ouvi uma palestra do nosso querido irmão Haroldo Dutra Dias, era sobre outro assunto, mas eu achei que perfeitamente esse caberia aqui, porque o talento nosso, muitas vezes, ele pode ser também representado pelas nossas profissões, pelas nossas atividades profissionais. Enquanto professor, será que eu estou sendo digno e passando uma boa educação e passando um bom ensinamento para os meus alunos? Eu, como motorista, será que eu estou transitando, fazendo e sendo uma pessoa que respeita as leis de trânsito, que respeita as outras pessoas? Eu, como enfermeiro, eu como funcionário auxiliar de serviços na minha empresa, será que eu estou conseguindo fazer
direito àquela atividade a que me pertence, a qual eu recebo um salário? Ao médico, será que ele está usando esse dom dele, esse talento dele, para melhor, para auxiliar as pessoas? Ou ele está cobrando lá um valor X por consulta, e muitas vezes nós entramos, o médico mal olha para nós e já prescreve alguma coisa, não, tá bom, vai, próximo, e vai. Então, essas questões de talento. E o nosso irmão Haroldo disse, em uma das palestras dele, que nesse Hospital João 23, lá de Belo Horizonte, não sei se alguém conhece ou não, diz que esse hospital ele se assemelha a um hospital de guerra, que eu imaginei, comparei como sendo um hospital das clínicas em Campo Grande ou o hospital universitário aqui nosso. Então, tudo quanto é aquelas buchas maiores que acontecem é levado imediatamente para lá e para o pessoal responder. E nesse hospital, tinha lá alguns médicos muito dedicados, profissionais extremamente dedicados, todos os profissionais de várias áreas, todos dedicados. Mas tinha um dos médicos, famoso, muito importante, que dava os plantões lá e que era um problema sério. Todas as vezes que entrava na noite adentro para a madrugada, ele saía, ia descansar, ia dormir. Aí os funcionários, os enfermeiros, quando surgia algum caso, doutor, tem um caso aí, o senhor precisa... Ah, já vou, espera um minuto. Passava 5, 10, 15, 20 minutos, nada. Doutor, tem um caso lá que acabou de chegar, a pessoa está esperando. Não, então. E isso era a rotina dele. Todas as vezes, todos os plantões, os enfermeiros, quando sabiam que era aquele determinado médico, falavam, e hoje vai ser. Até que num dos plantões dele, ele entrou madrugada adentro, ele foi descansar. E aí, de repente, chegou um acidentado na madrugada. O enfermeiro correu lá e falou, doutor, chegou um caso grave aqui de um acidente automobilístico e o senhor precisa ir lá. Não, eu já vou. Eu estou indo lá, espera um pouquinho. Mais 5, 10, 15 minutos e nada do cara ir lá, e nada. Correu lá, doutor, o cara está passando mal, o jovem está passando mal, ele precisa da ajuda do senhor, nós não sabemos mais o que fazer. Quase que falou, pelo amor de Deus, vai lá. Não, já estou indo. E esse já estou indo, passou mais de hora. E a hora que o médico resolveu ir até o paciente, ele tinha acabado de desencarnar. E para o espanto do médico, era o próprio filho dele. O próprio filho que ele não atendeu. O talento que ele tinha, ele deixou enterrado lá, e ele achando que ele não tinha que cuidar dos outros. Então, esse é um dos casos que nós temos que ver de que maneira nós estamos usando os nossos talentos profissionais. Porque tem algumas pessoas que, quando estão em qualquer situação, mas depois de um determinado tempo de empresa ou de casa, eles se sentem dono, acham que todo mundo tem que fazer como ele quer e acabou. E a história não é bem assim, nós temos que respeitar a todos, temos que ter um bom convívio a todos para que possamos levarmos a vida de uma maneira muito tranquila. Aqui também tem uma mensagem do Chico, que essa mensagem eu achei até interessante, porque saiu no Reformador de 1957. Eu tinha 2 aninhos. É o talento celeste. Nem sempre contamos com o dinheiro necessário ao socorro fraterno na luta material. Nem sempre dispomos dos valores culturais suficiente para o acesso à solução dos mais altos enigmas da vida. Nem sempre possuímos recursos sociais avançados de modo a estender influências e cooperar de imediato em realizações de vulto. Nem sempre conseguimos entesourar bastante saúde física para mobilizar o corpo terrestre rumo dos serviços que desejaríamos executar
sem detença. Mas ninguém vive deserdado da riqueza das horas para consagrar-se ao bem. É uma questão das horas que nós falamos, do tempo. O tempo, no fundo, é o talento celeste que o Supremo Senhor derramou a mãos cheias em todas as direções e em favor de todas as criaturas. Se dispões de 1 hora, não lhe percas o sublime valor substancial. Com ela é possível a obtenção de novos ensinamentos, o cultivo da fraternidade, a bênção do consolo ao irmão que padece nos braços constringentes da enfermidade, a conversação sadia que ajuda o próximo necessitado, a escrituração de uma carta amiga e edificante, a plantação de algumas árvores preciosas que mais tarde oferecer-te-ão asilo seguro. Não desperdices o sagrado talento dos minutos, comprando com ele as amarguras da crueldade, os remorsos do crime, as aflições da maledicência ou as espinhosas sementes da leviandade. Muita gente exige do mundo valiosos cabedais de felicidade, aguardando castelos de abastança e de alegria, mas não se anima a gastar uma simples hora na construção dos alicerces indispensáveis à paz da própria existência. Não te demores na furna envenenada do tempo perdido. Não esperes pelo dinheiro, ou pelo título acadêmico, pelo poder pessoal, ou pelas disposições físicas favoráveis para empreender a bendita romagem de elevação. O céu, para nós, começa na terra. Iniciemos na escalada divina uma frase de compreensão, um sorriso afetuoso, uma prece ou um pensamento de auxílio podem ser os primeiros passos na direção do paraíso que tentamos atingir. Não nos esqueçamos do dia que passa, porque neste minuto mesmo brilha o nosso sublime momento de começar a gloriosa ascensão. Emmanuel e do Chico. Eu já não vou conseguir falar sobre mais outras coisas, mas nós estamos lá caminhando para o encerramento. Eu não sei se consegui passar, mas eu gostaria até de nós vermos, enquanto espíritas que somos, enquanto simples mortais que somos, que nós temos a necessidade de colocarmos os nossos talentos em ação. Como nós vimos aqui nas mensagens, nós não precisamos ir em busca de título acadêmico, nós não temos que ir em busca de grandes fortunas, nós não temos que nos especializarmos em nada para buscarmos dar o atendimento ao próximo. Só depende da nossa boa vontade, de quando nós vamos nos colocarmos à disposição. Como eu disse, o grupo da Fraternidade Espírita tem muitas atividades que estão necessitando de trabalhadores. E assim, quando nós falamos, por exemplo, eu posso dizer da Casa da Sopa, eu não estou dizendo, nós começamos depois da pandemia, antes da pandemia, a Casa da Sopa ela foi criada para atender os moradores de rua, pessoas que estão de passagem por Três Lagoas. Na Casa da Sopa, o diferencial nosso é que lá tem um local onde eles podem fazer higiene pessoal, eles podem tomar um banho. Eu já conversando com um morador de rua, ele falou, Zé, aqui é muito bom, a Casa da Sopa é muito boa, porque se eu chegar na tua casa, pedir um prato de comida, mesmo que você não tenha comida, você vai me dar uma fruta, você vai me dar um lanche, você vai me dar algo, eu não vou sair de mão vazia. Mas eu tenho a necessidade de um banho,
Será que eu consigo entrar na tua casa para tomar um banho? Dificilmente nós faríamos isso. E na Casa da Sopa nós oferecemos esse ambiente, oferecemos o material de higiene, e depois, quando eles têm lá, nós damos uma troca de roupa limpa. Isso é importante para eles, que nós recebemos lá do Mercatudo, que nós damos um calçado, uma coisa. Antes da pandemia, nós servíamos a sopa às 15 horas, que teoricamente ficava para o almoço e para o jantar. No pós-pandemia, modificou muito, e aí nós passamos a atender de forma diferente e passamos a atender no almoço. Nós começamos a trabalhar às 8 horas da manhã, e servimos por volta de 11, meio-dia. É assim, mas eu não posso ir nesse horário. Não, se puder ir, numa horinha, ajudar a gente a escolher lavar uma verdura, que nós recebemos, graças a Deus, muitíssimas doações. Hoje, por exemplo, nós fizemos lá arroz, feijão, recebemos doação de uma carne, fizemos bife e salada. E como nós temos mercado, um dos grandes mercados de Três Lagoas, que nos fornece, acho que eu tenho que falar teu nome, né, para prestigiar, eles nos dão, o Nova Estrela nos dá a limpeza das gôndolas 2 vezes por semana, segunda e sexta, nós pegamos as sobras lá, que dá perfeitamente para usar. Haja visto, hoje nós pegamos, ontem eu fui lá, segunda e quarta, desculpa, eu pego lá. Ontem nós pegamos bastante fruta, hoje nós servimos salada de fruta para os nossos irmãos. Então hoje teve sobremesa. Então precisava de alguém que estivesse lá para lavar e cortar as frutas, separar, porque às vezes vem a maçã, está com um pedacinho só podre. Então a gente tira aquilo, o resto da maçã dá para nós usarmos. O mamão e todas as frutas que nós recebemos. Então isso veio nos ajudar. Veio bastante espinafre, nós vamos fazer a salada. Então posso ir lá, ficar das 9 até as 10, ou das 10 às 11, ou da meio-dia a 1h. Porque depois que nós servimos tudo aquilo deles, para eles, nós temos que limpar tudo. Porque a cada dia é uma equipe diferente que vai na casa. Nós oferecemos a refeição de segunda a sexta, exceto feriados. Eu estou com uma equipe de segunda e quinta-feira. E às vezes, quando falta alguém, a gente vai nos outros dias. Depois tem o pessoal da terça. Uma outra diferença, nós servíamos sopa, mas nós conversando, nós vimos que uma dos comentários, Zé, às vezes a gente passa nas casas, assim, aquele horário do almoço, você sente aquele cheirinho daquele arrozinho que está sendo feito na hora, que a barriga parece que dá um nó. Aí eu falei, pô... E outra, você come a sopa meio-dia, 3 horas, está com fome de novo. Então, nossa equipe optou por fazer arroz, feijão. E tudo lá entra por doação. Graças a Deus nós recebemos. Então, de segunda, terça, quinta é arroz, feijão. Quarta e sexta é sopa. Porque nós respeitamos as equipes que querem continuar fazendo a sopa. O importante é que tenha o alimento para eles. Tem lá o Mercatudo, que recebe as doações, separa aquilo que dá para vender, vende. Todo o fruto daquilo vai para o lar dos idosos. Tem a campanha do quilo, tem o enxoval das gestantes, tem o lar dos idosos, tem a equipe que vai fazer visita às casas. Então tem uma série de atividades que nós podemos nos prontificarmos e irmos. Nós vamos sairmos em busca de dores maiores. E a cada coisa que nós aprendemos, a cada tocada, que eu já estourei meu tempo, mas você tem umas histórias assim que eles falam que, pô, você não acredita. Esses dias mesmo, estava andando na cidade, ali, próximo ao Nova Estrela, Zé, eu saber lá quem é. Tudo bem, tudo bem. Rapaz, o senhor me ajudou muito. Falei, não, nós ajudamos. Lá na Casa da Sopa eu recebi muito. Estou indo embora para Cascavel. Arrumei um emprego lá. Minha família está chamando eu de volta. Estou indo e agradeço por tudo que vocês fizeram por mim.
Ele, depois que eu fui me lembrar, ele começou a contar, nós demos roupa, nós acolhemos ele, fizemos umas coisas. Então isso não tem dinheiro no mundo que paga. Aí dá para ver que o nosso talento está junto, que não é o meu, é da equipe toda que atendeu ele com amor, com carinho. Então são essas coisas pormenores. Outro dia eu estava entregando comida, nós entregamos lá, depois saio entregar nos faróis. E uma vez eu estava entregando, e lá no farol da van, e tinha um pessoal que ficava muito lá, hoje tem menos, mas ficava um pessoal lá. E eu passei, deu o farol, e eu entrei e chamei o pessoal que estava lá, eles vinham vindo. Aí eu estou lá entregando, apareceu um carro do meu lado, eu falei, meu Deus, vou tomar xingo agora, eu devo ter feito alguma papagaiada no trânsito. Me lembro até hoje. Lembro do carro, não lembro da pessoa. Era um Toyota Corolla. Ele abaixou, viu, ele falou, cara, ganhei meu dia. Ué, por quê? Rapaz, aquele menino que você deu a comida, ele recebeu com uma baita alegria, pegou lá, correu, sentou e começou a comer. Ele devia estar desesperado de fome. Ganhei meu dia por virtuação. Quer dizer, não é a minha, é de uma equipe toda. É a casa que dá a oportunidade de nós fazermos esse tipo de coisa. Então tem N historinhas lá, que do nada, de repente, surgem coisas assim, que são inacreditáveis. Gente, vamos colocar os nossos talentos a se multiplicarem. Vamos colocar o nosso talento das horas, da nossa alegria, do nosso entendimento, da nossa compaixão, do nosso amor em ação. Muito obrigado. Que Jesus possa nos iluminar, possa nos amparar, continuar nos amparando, para que possamos seguirmos a nossa caminhada. Fernanda, muito obrigado.